esportivo da Remo TV, coletiva com o técnico Léo Condé. A gente começa as perguntas do Rodolfo Souza, do Grupo Liberal. Léo, boa noite. Quando eu falei aqui contigo, né, que a gente acompanha, viaja com o Clube do Remo, e o resultado de hoje é um resultado que deixa todo mundo feliz, porque, como eu falei para os meus colegas aqui, é a gente que cobre o dia a dia, a gente que vem do norte do Brasil, é a gente que atravessa o Brasil, e é uma vitória muito importante. Eu queria que tu falasse a conversa que tu teve no vestiário, mas mais precisamente, igual como foi contra o Bahia, na parada da hidratação, o 30 do primeiro tempo. Bom, boa noite a todos. Realmente uma vitória bastante expressiva, né, contra um grande adversário, onde é muito forte. O Botafogo é sempre difícil ser batido aqui no Engenhão, e a equipe mostrou mais uma vez, mostrou brio, né, como a gente mostrou contra o Grêmio em Porto Alegre e a gente não conseguiu sair vencedor, como mostrou também contra o Bragantino, um baita primeiro tempo que a gente fez, e também contra o Bahia no último jogo da Copa do Brasil. Então a equipe conseguiu hoje mais uma vez replicar um jogo competitivo e conseguimos conquistar a vitória. Realmente o início de jogo nosso não foi bom, né? Muito pela imposição do Botafogo, muito pela dificuldade de adaptação ao gramado, que é normal, mas depois, não só da parada técnica, mas principalmente no segundo tempo, a gente já terminou o primeiro tempo bem, intervalo fizemos algumas correções de posicionamento, mas no segundo tempo a gente foi merecedor de construir o resultado positivo, e principalmente pela dedicação, a entrega dos jogadores, e ia precisar muita superação para que a gente conseguisse conquistar esse resultado. Somente quando você sai atrás do placar, jogando fora dos seus domínios, mas a equipe mostrou personalidade e aplicação e conseguiu fazer um belo segundo tempo. Naturalmente o Botafogo chegou na nossa baliza também em alguns momentos, mas na maior parte do jogo a gente conseguiu contra-atacar, a gente conseguiu criar boas situações de gols. E Léo, outra questão, né? A gente estava no pré-jogo da nossa transmissão e um torcedor, acho que é Daniel, ele me perguntou: Rodolfo, o que é a meritocracia que o Léo falou na última coletiva que a gente teve oportunidade? Se referindo a respeito do Leonel Pico, eu queria que tu falasse sobre isso. De novo vai fazer essa pergunta? Só para responder para o torcedor, ele que pediu. Toda a coletiva, o Pico, ele é jogador do clube igual todos os jogadores são. Quando eu cheguei aqui, o Patrick estava encostado e hoje é um dos melhores jogadores. O Marcelinho é um jogador que estava encostado, é um dos melhores jogadores. O jogador do elenco está à disposição para ser utilizado em qualquer momento do jogo. Leonel Pico é um grande profissional que está trabalhando no dia a dia, está sendo respeitoso com os companheiros da posição. Nesse momento a gente está fazendo opção pelo Patrick, pelo Zé Wellison, pelo Zé Ricardo, que está fazendo muito bem a função. E daqui a pouco, quando o Pico também tiver o momento dele entrar, de iniciar da partida, ele vai entrar, como já entrou em outros jogos. Nós temos que parar com isso perdeu, é culpa do Zé Wellison. Não, já perdemos com o Pico também, contra o Flamengo, contra o Coritiba, contra o Fluminense. Perde com o Pico, ganha com ele, perde com o Zé Wellison, ganha com ele. O futebol é assim. Então a gente respeita todos os jogadores que estão no elenco, tentando extrair o melhor de cada um deles. Cada jogo tem a sua estratégia, a gente vai sempre trabalhar em cima do adversário, né? Todos os atletas, eles estão bastante imbuídos de colocar o Remo em primeiro plano, não a questão individual, tá? Tanto a gente pega os jogadores de ataque, muita dedicação, muita entrega na fase defensiva, os jogadores de defesa também, todos têm liberdade e participam muito das ações ofensivas, assim como o Patrick, assim como o Zé Ricardo, assim como o Pico no final do jogo. Boa noite, treinador Léo Condé, JP Pereira, da Rádio Gil Arruda, canal Agita Torcedor. O Remo chegou à sua primeira vitória fora de casa e também aos 11 pontos, 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Qual é a projeção da equipe após a virada para o restante da temporada?
Olha, assim, o Remo é uma equipe que vocês acompanham, que subiu da C para B e da B para A em 2 anos. E esse ano passou por um processo de reformulação muito grande, né? Uma equipe que foi praticamente toda ela remodelada, né? Depois teve a mudança de treinador, mudança da parte diretiva. O clube foi ao mercado com muita criatividade, conseguiu trazer boas peças, né? Naturalmente leva um certo tempo para a gente encaixar o melhor jogo, encaixar a melhor equipe, né? É claro que a gente entende o torcedor, até porque o início do ano, a perda do estadual magoou muito o torcedor, mas o campeonato nosso é um campeonato assim, bastante desafiador. O mais importante é a gente conseguir, que eu tenho falado com os jogadores, a gente fazer jogos consistentes, né? A gente está enfrentando grandes equipes com poderio econômico muito grande. O Remo hoje, né, deve ter, sei lá, uma das 3 menores folhas, que talvez para o clube é uma folha mais alta dos últimos anos, porque está disputando a Série A, mas para a competição é uma das menores. Então é um desafio muito grande da diretoria, nosso. Mas os atletas têm se mobilizado bastante e a gente está conseguindo fazer jogos consistentes. Isso que é importante. E, naturalmente, precisamos de resultado, né? Então, assim, a gente vamos passo a passo, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais direta, vamos passo a passo, jogo a jogo, até a parada da Copa, tentar buscar o máximo de pontos possíveis, né? Tem ajuste para fazer na equipe, bastante. Eu vou ter agora a primeira semana aberta, desde quando eu cheguei, 2 meses de trabalho, né? A primeira semana aberta que eu vou ter de trabalho com os atletas, e depois vai ter essa pausa onde a diretoria já pontuou, né? O Luiz, o presidente, é natural fazer mais algum ajuste, tanto de chegada ou possível saída de atletas, mas a gente vai passo a passo, fazer de cada jogo uma verdadeira final, tentar pontuar o máximo possível para que a gente continue vivo dentro da competição, para fazer um segundo turno aí que tem que ser quase que perfeito para a gente conseguir a permanência. Boa noite. Boa noite. Pedro Lima, também do canal Gil Arruda, com o Torcedor. Eu gostaria de perguntar para você sobre a atuação, tanto do Aleph Manga quanto do Jajá, que os dois além de serem autores do gol, participaram bastante das transições ofensivas, defensivamente também. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atuação do Aleph Manga e do Jajá. Obrigado. Bom, hoje, assim, como eu falei agora há pouco, cada jogo a gente define uma estratégia, a gente analisou bastante a equipe do Botafogo, tem muitas virtudes, né? Mas também, como toda equipe, tem algumas dificuldades também, né? Então a gente fez a escolha de ter 2 atacantes móveis para que a gente pudesse atacar bastante espaço. No início a gente teve dificuldade eu acho, um pouco de adaptação ao gramado, e também a marcação agressiva e intensa do Botafogo, a gente não conseguiu sair dessa primeira pressão. Mas depois fomos fazendo a leitura correta do jogo e conseguimos encaixar boas transições com esses 2 jogadores, né? No final do primeiro tempo já deu uma escapada boa, finalizou ali. Depois no segundo tempo também, logo no início já saiu numa situação possível de gol, e depois no próprio lance do gol do Manga. O Manga é um jogador que tem uma capacidade de finalização também bom, né? Tava produzindo, mas não estava conseguindo converter em gol nos últimos jogos. A gente deu uma segurada nele, né? Até para ele trabalhar um pouco mais, readquirir a confiança, e agora nas últimas semanas tem crescido, e hoje fez uma bela partida, foi muito importante. Então são 2 jogadores que podem jogar juntos, talvez um momento ou outro a gente pode segurar um ou outro atleta, mas não resta dúvida que são 2 jogadores bastante importantes para a gente. Boa noite, Leo. José Fernandes, correspondente do Jornal AS. Queria fazer uma pergunta mais geral. Estamos vivendo uma época onde o torcedor, e particularmente nas redes sociais, sempre quer ganhar, jogar bonito os 90 minutos e parecerá que nunca estão conformes. Como você consegue explicar para o torcedor de fora o que acontece no dia a dia do Brasileirão, onde tem uma correria de jogos, de competições, onde sempre o treinador é o principal indicado se as coisas não vão muito bem? Como poderia explicar você para os torcedores de fora? Boa pergunta.
realmente a gente está passando por um momento, eu acho que não só dentro do futebol, mas o mundo como um todo, né, de intolerância, de querer tudo de imediatismo, né, em praticamente tudo, né? A gente vive num mundo assim. E o futebol faz parte disso, todos querem ganhar a qualquer custo, a qualquer momento, e existem processos, né? Em qualquer divisão, em qualquer competição, né? E a gente disputa talvez um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né? Que é o Campeonato Brasileiro. É difícil mensurar se é o terceiro, o quarto, o segundo, sei lá, mas é um dos mais difíceis, que é o Campeonato Brasileiro. E são 20 equipes, onde já inicia com várias equipes apontadas como favoritas ao título, favoritas à vaga a Libertadores, mas é difícil explicar para o torcedor que talvez a sua equipe em determinada temporada não vai ter condições de disputar título, vaga na Libertadores, e é um pouco cultural aqui do Brasil também. Aí vem para o lado do treinador, né? Que é sempre, assim, eu já estou há 25 anos exercendo a função de treinador de futebol, a gente é sempre o alvo mais fácil, né? Assim, não estou falando de questão de demissão, estou falando de questão de análise, às vezes, de alguns de vocês da imprensa, aí acaba transportando isso para o torcedor também, e acaba sendo o alvo mais fácil. É claro que às vezes a gente trabalha, às vezes em algum momento o trabalho não está encaixando, os resultados não vêm, e é natural a troca. Agora, às vezes também existem críticas em cima de trabalho que está acontecendo, mas o resultado não vem. Não estou falando questão agora do Remo, não, é geral isso. Mas a gente espera que isso mude, né? Que de uma certa forma, não só aqui no Brasil, como no futebol mundial como um todo, tem uma avaliação maior e melhor dos trabalhos dos treinadores. O torcedor a gente não consegue controlar, ele é passional, é emoção. É claro que no dia a dia a gente encontra com o torcedor que é um pouco mais esclarecido, que tem uma leitura maior de tudo que é feito no clube, né? Mas tem o torcedor que é mais apaixonado, mais impaciente, né? Mas a gente vive num mundo onde a necessidade das coisas acontecerem tudo de imediato muito grande, mas a gente tem que acabar convivendo com isso. Léo Condé, aqui é Jonathan do Acho do Torcedor. Primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado. E queria que você falasse um pouco, que foi 2 tempos um pouco distintos. Apesar do Remo não ter feito um bom primeiro tempo, mas deixou muito espaço para o Botafogo, e vimos na segunda etapa totalmente diferente outro jogo, onde o Botafogo não conseguiu criar grandes jogadas e o Remo acabou conseguindo ser feliz nas suas finalizações. Eu queria que você pudesse falar o que foi passado ali no intervalo do jogo, que foi fundamental para o Remo vir com uma postura totalmente diferente na segunda etapa do jogo. Obrigado. Bom, como eu falei, o início ali a gente teve bastante dificuldade de encaixe de marcação e de sair da pressão do Botafogo, né? Além da bola parada, que é muito forte, né? Eu acho que uma das melhores jogadas de bola parada do Brasileirão é do Botafogo, tem uma variação muito grande, bons batedores, e a gente teve muita dificuldade para encaixar ali. Mas depois da pausa ali a gente já fez alguns ajustes, principalmente a gente precisava de um pouco mais de leitura onde tinha o espaço, né? No primeiro tempo o espaço era no lateral esquerdo, o homem livre nosso era o Mike, a gente tinha que explorar um pouco mais, e no segundo momento a tendência era eles subirem a linha, buscar o espaço nas costas da defesa do Botafogo. E a gente conseguiu fazer isso principalmente no segundo tempo. E um pouco mais de calma, quando a gente ganhasse campo, a gente estava muito ansioso, querendo definir a jogada de qualquer maneira. E a gente errou muitas tomadas de decisões próximos da área, né? Bola que talvez era para passar, a gente tentava driblar, ou no momento que era para pisar, tentar o drible, a gente estava acelerando. Então, o que eu pedi para eles no intervalo foi isso, que a gente, quando ganhasse campo, tivesse um pouco mais de lucidez, um pouco mais de tranquilidade para a gente fazer a melhor escolha, e eu acho que isso foi fundamental ali para a gente segurar um pouco mais essa bola no campo de ataque. Aqui, professor Léo Condé, boa noite, prazer em revê-lo, parabéns pela vitória, Marcos Eduardo do canal Mestre na Área. Eu queria que você falasse essa semana que você vai ter agora livre para esse jogo contra o Palmeiras, que é uma das melhores equipes da América do Sul, vice-campeão da América no passado, e do futebol brasileiro é o líder do campeonato. O que você vai extrair desse segundo tempo, né, que foi muito bom,
do Remo. E assim, o meu modo de ver, durante o campeonato, o Remo poderia ter tido até fez jogos bons, mas poderia ter tido uma sorte melhor. E se você me permitir também uma segunda pergunta, com relação, você deve estar sempre olhando o seu departamento médico, né? Hoje você não pôde contar com o Diego Hernandes e o Patrick de Paula por questões contratuais, mas o Kaique Almeida, o Thalisson, o Vitor Bueno e o Talhari, eu queria que você falasse sobre eles, como é que está a situação deles. Obrigado. Bom, realmente um desafio muito grande que a gente vai ter pela frente, né? Vamos enfrentar uma das equipes que é postulante ao título, né? Sempre muito forte, mas como eu falei, o primeiro momento agora é recuperar. A gente teve uma sequência de jogos muito pesada nesses 2 meses. Agora a gente só praticamente jogou. Então, no primeiro momento, domingo, segunda, dar um descanso, recuperar os jogadores, tanto no aspecto físico, mental, para a partir de terça-feira começar a trabalhar muito forte, tentar fazer uma bela semana de trabalho aí. Temos terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não só para esse jogo do Palmeiras, né? Também temos um desafio muito grande, que é o jogo da Copa do Brasil, o jogo da volta com o Bahia, e também depois a Chapecoense. Então, uma semana que a gente vai trabalhar visando 3 jogos, mas o foco principal com certeza é em cima do Palmeiras. Eu tenho falado com os jogadores, se a gente conseguir repetir o nível de atuação que a gente teve hoje com o Botafogo, com o Grêmio, né, com o Bahia, a gente pode enfrentar qualquer adversário, né? O próprio Flamengo no Maracanã, a gente perdeu de 3-0, mas fez um primeiro tempo bastante consistente, criamos dificuldade para eles. Então, em cima disso que a gente vai trabalhar. Em relação às ausências, realmente nós temos jogadores importantes de fora, né? Toda ausência a gente tem que considerar, mas pegando pelos últimos jogos onde eles estavam titulares, né? Caso de Talhari e Bueno, a equipe sente muito, né? A gente tem que buscar estratégias dentro do que a gente tem. O David Braga também, que hoje entrou um pouquinho ali no final, também a gente ficou até com um pouco de receio, porque o Vitor Bueno lá em Bragança, a gente colocou ele ali no finalzinho e acabou que voltou a sentir, então a gente teve um certo cuidado ali de segurar ao máximo o Braga, até para aproveitar ele com essa semana. Mas de qualquer forma a gente pode ganhar sim reforço dentro do próprio elenco para esse momento aí de reta final até a pausa da Copa do Mundo. Obrigado.